Vamos fazer a leitura, irmãos, em 1 João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. João diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Bom, vocês devem reparar que esse é o texto exatamente o mesmo que eu li na semana passada. Algum tempo atrás, eu falei para vocês do meu receio de repente, eu ser atacado aí precocemente de um Alzheimer. E se vocês me pegarem pregando a mesma coisa repetida, me avisem, por favor. Mas não, a nossa leitura é porque nós paramos aqui, nós meditamos nesses versículos mesmo, mas eles são ponto de partida para o que eu gostaria de ver com vocês hoje à noite, tá bom? Nós cantamos um hino que diz: no estribilho dele, foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu gosto até mais de cantar que meus olhos abriu. Ele abriu meus olhos. E agora me alegro em sua luz. Porque eu estou chamando atenção sobre esse ponto, irmãos. Esse hino veio bem a calhar. Tem coisas que eu creio que Deus prepara, não são meras coincidências, né? O irmão Guilherme escolheu esse hino para nós cantarmos agora, antes da pregação. Esse hino chamado Cegueira e Vista. E passei da cegueira a ter vista, a realmente enxergar espiritualmente. É isso que ele está falando. João, o evangelista, o apóstolo, fala para nós de luz, a mesma luz que esse hino diz que agora nós vivemos, nós que estamos em Cristo, nós que tivemos nossos olhos abertos. João um dia teve seus olhos abertos. E ele, de uma maneira, como a gente enfatizou na mensagem passada, de uma maneira muito especial, ele teve a oportunidade de enxergar, de ver, de tocar, de presenciar aquele que ele chama de a própria palavra da vida, a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João já relata isso no início do seu evangelho. Ele era a luz. Lá no versículo 6, se não me engano, do evangelho, capítulo 1 do evangelho de João, né? Ele diz exatamente essas palavras. Versículo 4, desculpem. Sabia que eu estava errado no versículo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Notem como ele estabelece uma relação aqui entre vida e luz. Uma parte do que nós vamos ver aqui é a respeito disso, tá bom? E ele diz, então, nele, Jesus estava a vida reside nele. E a vida era a luz dos homens. A vida que há em Jesus, essa é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas.
E ele segue dizendo aqui, ó, as trevas não a compreenderam. Aqueles que permaneceram nas trevas não puderam compreender quem realmente era esse Jesus que João teve a oportunidade de ver, de conhecer. Ele diz, nós tocamos, nossas mãos tocaram a palavra da vida, se referindo a Jesus. Ele é a luz dos homens, ele é a própria vida, ele é a palavra da vida encarnada. E por fim, ele diz, nós anunciamos esse Jesus para vocês. E esse Jesus, o que nós aprendemos dele? O versículo 5, foi o nosso versículo final. A mensagem que dele ouvimos é essa, e vos anunciamos. Nós repetimos isso, nós transmitimos isso para vocês. Que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Deus é luz. Essa afirmação é um pouco difícil de ser definida. Essa expressão aqui, quando diz Deus é luz, quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ela tem um sentido muito amplo. Ela pode ter vários significados ao mesmo tempo. Uma coisa é importante, um dos aspectos, a palavra luz está associada à vida. Procura numa chave bíblica a palavra luz. Alguém é capaz de adivinhar qual é a grande maioria das referências à luz? A grande maioria dos versículos que usam essa palavra estão falando do quê? Hã? Ah, vocês vão errar. Não. A maioria das vezes eles estão falando de nascimento de alguém. Tá? Por quê? Fulano deu à luz, tal pessoa, e fulano veio à luz. A palavra luz tem uma íntima ligação com vida. Tá? É isso que está dizendo. Deu à luz, deu a vida a alguém. Ele veio à luz, ou seja, veio à vida. Ele veio a ser uma pessoa realmente. Ele nasceu. A palavra luz está associada intimamente à vida. E nós encontramos isso aqui. Jesus é chamado de a própria palavra da vida. Ele é a luz do mundo. E essa luz que ele traz aos homens, a sua luz, é vida. É aquele que tem o dom da vida, o poder de conceder vida, vida plena, vida abundante, vida verdadeira, vida eterna, além da vida que nós temos aqui. Mas aqui ele diz que a mensagem que nós ouvimos de Jesus mesmo, e é a que vos anunciamos agora, é que Deus é luz. Então, num primeiro sentido, nós podemos entender, Jesus revelou que Deus tem vida. Ou seja, Deus é vivo. Jesus mostrou aos homens que Deus existe de verdade. Deus é verdadeiro, é real. Jesus é a prova disso. Deus é real. Ele diz, nós tocamos ele. Ele que foi revelado em cumprimento a tudo aquilo que o Deus dos nossos pais diziam. Tudo nele se cumpriu. E dessa forma, ele prova que Deus é real, Deus é verdadeiro.
Mas a palavra luz, ela não se restringe a isso, vida. Mas a verdade, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, que é livre, isento de enganos, né? João diz, Jesus mostrou para nós que não era uma mera tradição dos nossos pais, dos nossos antepassados. O Deus que nós ouvimos, que se revelou a Noé, a Abraão, a Moisés, né? Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que nós lemos, que nós ouvimos, aprendemos dos nossos pais, que criou todas as coisas, ele não é uma lenda, ele é verdadeiro e a vida reside nele. Deus é luz, Deus é verdadeiro, Deus é real. Não há engano nele. Mas João usa isso aqui como ponto de partida para estabelecer certos preceitos para os seus leitores. Uma vez que nós constatamos que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas, não há nada nele que possa ser uma mácula ou uma falha, ele vai dizer a partir disso como deve ser, de fato, o procedimento daqueles que estão ligados a Deus. Se dissermos, versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Percebe? Ele estabelece um contraponto aqui. Deus é luz. Você é de Deus? Ele está colocando, de certa forma, assim para os seus leitores. E é assim que a palavra de Deus está colocando para nós hoje. Deus é luz. Você crê nisso? Jesus revelou isso e ele diz, essas verdades que Jesus revelou, nós anunciamos a vocês. Deus é real. Deus é vida. Deus é verdadeiro. Ele é autêntico. Ele é puro, santo, santo, santo. E você? Você professa ter parte com Ele? De que maneira nós temos comunhão com Ele? Nós podemos ter parte com Deus. Nós aprendemos isso também pelo Evangelho. Jesus revelou que não há meio de nós sermos reconectados com Deus a não ser por meio dele. Jesus veio ao mundo para cumprir exatamente esse papel de estabelecer a nossa comunhão com o Pai. Quando ele diz que não há outro meio de se chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a vida. Deus é luz. Deus é o Senhor da vida. Nele reside a vida. Jesus estabelece a nossa comunhão
com o Pai. E só Ele pode fazer isso. Nada mais, ninguém mais. Não existe outro meio. Não é a igreja que estabelece essa comunhão com o Pai. Não é uma pessoa, seja um líder da igreja ou qualquer outra pessoa. Né? Um líder que a gente coloca pastor, seja que nome seja dado. Não há nada, nem ninguém, a não ser Jesus Cristo, que que tenha o poder de operar isso. Agora, se eu afirmo, eu estou em Cristo, isso quer dizer que eu estou afirmando, eu agora sou alguém que tem comunhão com Deus. Esse cenário é diferenciado. Por que nós precisamos de Cristo? Por que nós precisamos de Jesus? Porque a palavra de Deus ela é categórica em mostrar que a multidão dos nossos pecados estabelece uma separação entre nós e Deus. Isso fica claro desde lá do Éden. Ali foi estabelecido de uma maneira categórica. Quando Deus disse ao homem, se ele desobedecesse e comesse daquele fruto, daquela árvore, ele estaria desobedecendo e ali seria estabelecida a morte. Deus foi claro. Sendo luz, ele não usa de enganação. Olha só, a gente diz, um dos significados da luz é que a verdade está ali, não existe enganação. Deus não enganou o homem. Percebe as artimanhas de Satanás? Esse negócio de Bíblia é enganação. Esse negócio de Deus é enganação. Os que se dizem religiosos, que começam a colocar questionamentos na Bíblia. Olha, essa passagem aqui não está nos originais, tá? Começa a lançar dúvidas e mais dúvidas. De repente você pega a sua Bíblia e você lê e você já não sabe mais o que é inspirado e o que não é. O que é verdadeiro ou o que não é. Porque são tantas ideias, tantas bobagens que são inventadas e com muitas delas com muita argumentação para lançar dúvidas sobre a legitimidade daquilo que a Bíblia está afirmando, que você chega a duvidar e a não saber mais o que é certo, o que é errado, o que é claro. Mas Deus não age assim. Deus inspirou, nós cremos na inspiração de Deus. A palavra de Deus afirma que homens santos de Deus escreveram, inspirados por Ele. Amém? Agora, adiantaria Deus ter inspirado homens para escrever, mas Ele mesmo permitir que os homens corrompessem a Bíblia a ponto de ela se perder? Ou de por longos anos, séculos talvez, gerações inteiras de crentes vivessem sem ter acesso à verdade? Seria verdadeiramente uma falha de Deus. Eu não creio num Deus falível. Eu creio num Deus perfeito, infalível e verdadeiro. Satanás usa dessa artimanha desde sempre, por assim dizer, desde o Gênesis da humanidade.
Porque ele fez isso lá no Éden, quando ele lançou dúvidas. É assim que Deus tem dito para vocês? Ah, mas é que se vocês comerem esse fruto aí, vocês vão se tornar iguais a ele. Ele está mentindo para vocês, ele está ameaçando que vocês... Ele disse que se vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. Não é assim, não. É que se vocês comerem, vocês vão ser iguais a ele. E é isso que ele não quer. Mas Deus não age com engano. Deus foi claro. Adão, se você comer esse fruto, o que ele disse mesmo? Não é, talvez você vá morrer. Não ficou dúvida nenhuma. É claro, se você fizer isso, certamente morrerás. E foi o que aconteceu. Eles foram lançados fora do Éden. E foi posto uma guarda. O que isso representa? Uma guarda à porta do Éden. O homem não podia mais entrar ali. Não tem acesso. Existe uma separação. Agora, o homem necessitava de que ele fosse religado com Deus. Ele passou a depender aqui da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E essa graça tem sido revelada. A palavra religião, ela vem, né, essa palavra no português, ela vem de uma origem latina, que é bem simples, né, que é religare, tá, do latim. E isso quer dizer aquilo que fica óbvio para a gente. O que quer dizer religar? Ligar de novo. Ligar uma coisa que tinha ligação antes, mas não tem mais. Religião não é uma denominação. Religião, de verdade, a palavra no sentido exato dela, é o estabelecimento de uma nova conexão. Restabelecer a nossa comunhão, nossa ligação com Deus. Então Jesus exerceu e exerce esse papel na vida dos homens. Mas alguém que está em Cristo e que se diz agora alguém que tem comunhão com Deus, alguém que pode dizer, ele é agora meu Pai. Mas tem certas palavras que têm peso, irmãos. Às vezes nós oramos, né, e nos dirigimos a Deus e usamos certas expressões. Aliás, tudo que a gente fala, a gente começa a usar aquilo e falar tanto que a gente para de pensar no sentido. Por que a gente se chama de irmão? É só uma forma de tratamento? É só uma forma respeitosa de tratamento? Ou será que realmente a gente entende o que quer dizer quando eu chamo alguém de irmão? Ó, eu não chamo qualquer um de irmão, não. É preciso que nós tenhamos indícios reais de que aquela pessoa compartilha de fé em Cristo. Aí eu posso dizer, esse é meu irmão em Cristo. Né? Não saia chamando qualquer um aí de irmão, não, viu? A gente precisa ter certos cuidados. Mas, né, fecha um parênteses aqui, eu me refiro mais à questão, quando nós nos voltamos a Deus e nós chamamos Ele de Pai. Será que é também por mero costume e tradição?
Eu já observei, né? Tinha na igreja lá atrás, assim, né? Lá antigamente, antes da maioria de vocês nascerem, né? Tinha lá um irmão que orava assim, porque nosso pai, nós queremos, ó Pai, te pedir, ó Pai. Então, repetia, o pai para ele virou vírgula, né? Tudo bem, às vezes a gente no nervosismo, você fica buscando tempo, cada um tem seus modos de tentar ganhar tempo para pensar. Eu uso muito tá? Quando eu uso tá processando aqui, tá? O raciocínio é lento. Tem pessoa que não usa nada porque pensa rápido. Eu não, eu sou lento. Cada vez mais, diga-se de passagem. Mas, sabe, o que eu quero dizer é, quando nós começamos a usar referências assim, sem pensar no significado dela. Quando nós tratamos a Deus, quando nós nos dirigimos a Ele como nosso Pai, nós estamos falando de uma grande graça. É mais do que nós sermos salvos. Sabe, a gente poderia ser salvo, perdoados dos nossos pecados, e sermos colocados simplesmente na condição de escravos. Tá bom, agora, pela minha misericórdia, vocês vão ser meus escravos. De certa forma, nós somos chamados de servos. Mas nossa relação com Deus não se restringe a isso, como servos de Deus. Isso mostra a humildade que nós devemos ter. Mas para nós é dado por meio de Cristo algo muito maior, filiação de Deus. É uma das grandes glórias que o homem obtém através da graça de Deus, por meio de Cristo. A minha comunhão com Deus é de tal forma que eu sou agora visto por Ele como um filho. Eu sou adotado, agora eu sou da família de Deus. Isso traz para nós uma grande responsabilidade. E é o ponto de João. Deus é luz. Jesus mostrou isso para nós. E se nós temos comunhão com Deus, esse Deus que é luz, como é que nós devemos ser, então? Se nós dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, ou andamos em trevas, nós mentimos. Nós estamos sendo mentirosos e não praticamos a verdade. É redundância. Nós estamos mentindo com a nossa boca e com as nossas ações. Ele está dizendo, aquele que é um filho de Deus, e se eu professo ter parte com Ele, ter comunhão com Ele, eu tenho que entender que o meu modo de viver tem que ser condizente com isso. Cada vez nós enxergamos no nosso tempo presente com mais clareza pessoas que querem dizer ter uma comunhão com Deus, mas vivem em trevas, vivem praticando as obras das trevas. Nós estamos começando a estudar aqui com os varões sobre ética cristã. As coisas que vão nos levar a práticas legitimamente cristãs. Prática, vida prática. Se a nossa fé não nos leva à prática correta, adequada a ela, existe um grande problema aí. Qual é a minha fé? No que realmente eu creio?
Eu creio naquilo que Jesus revelou, que Deus é luz. O meu Pai é luz, mas eu ando nas trevas. Se o meu Pai é luz, eu tenho comunhão com Ele, eu tenho que andar conforme as regras dele, conforme o caráter dele. O caráter do nosso Deus é glorioso. E o nosso modo de viver aqui, é o que João está dizendo, tem que ser condizente com isso. A nossa vida deve exaltar a glória de Deus. Amém? Nosso modo de viver aqui. Irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida e ver, enxergar a presença, os efeitos dessa comunhão com Deus, a presença de Deus na nossa vida, os efeitos da nossa comunhão, da nossa ligação com Ele, efeitos práticos. Diante do mundo, nós temos que mostrar essa luz que Deus é. João disse, Jesus nos revelou que Deus é luz. E nós, como filhos, devemos, então, ser adequados a isso, não andar em trevas. Se nós fizermos isso, nós não passamos de mentirosos. Esse João, o apóstolo do amor, ele tanto fala em amor. A gente muitas vezes associa, né, amor a nunca usar palavras que possam magoar alguém. Tem muito disso, né? Se você vai falar isso, você vai magoar a pessoa porque você não ama. Olha, nem sempre assim. Às vezes a gente tem que usar palavras que podem doer. Perceba como João não poupa. Quando é preciso, ele faz certas afirmações que vão ser verdadeiras chicotadas. Jesus mesmo não foi diferente disso. Ele diz, se você diz que tem comunhão com Deus, mas você age de uma forma totalmente não condizente a isso, você está mentindo, você é um mentiroso. E, sabe, mentir não é propriamente uma virtude. Absolutamente não é. Nós estávamos conversando aqui nessa introdução do estudo sobre ética, que em alguns segmentos ou em algumas sociedades a mentira é vista como uma virtude. Mesmo na nossa sociedade, em certas circunstâncias, a mentira é vista como uma virtude. O bom vendedor é aquele que sabe mentir, que sabe iludir as pessoas. A gente viu algumas situações, se a gente parar para analisar, às vezes a mentira é exaltada, ela é louvada. Mas não pela ética de Deus. Nunca. Nele não há trevas nenhumas. Em Deus não há mentira. Amém? Não há mentira, não há engano. Deus é verdadeiro. A palavra dele é fiel. O que Deus promete, ele cumpre. O que ele diz é real. E absolutamente, ele não espera ver em nós
mentira. E a mentira tem vários aspectos desastrosos na vida. Ela pode ser destrutiva, a mentira pode destruir uma relação, né? Vamos para ilustrar, um casal, a mentira pode destruir um casamento. Concordam? A mentira pode destruir uma empresa. Ela fica emitindo balanços mentirosos, demonstrando que ela tem resultados positivos. Isso não ajuda em nada para que ela conserte e faça as coisas certas. O tombo vai ser maior ainda. Mas a mentira vai mais longe. Ela pode ser autodestrutiva. Alguém pode mentir para os outros. Nós podemos enganar as pessoas, né? Dizem assim, que existe uma regra, ninguém consegue enganar a todos durante todo o tempo. A nossa mentira, ela pode durar uma vida inteira, mas alguns ou muitos vão saber que nós estamos mentindo. Ou talvez a nossa mentira engane todo mundo, mas só por um certo período de tempo. Como dizem, a mentira tem perna curta. Mentir para Deus, aquele que é onisciente, impossível. Nós não vamos enganar Deus. Eu posso até mentir para Deus, mas eu tenho que saber que eu não tenho a capacidade de enganar a Deus. Mas a mentira, ela pode ser autodestrutiva porque eu posso estar enganando a mim mesmo. E João está falando justamente desse tipo de mentira. Você pode estar mentindo, dizendo, eu tenho comunhão com Deus. Mas se a sua vida mostra coisa diferente, você tem que reconhecer que você está vivendo uma grande mentira. E que essa mentira pode te levar à perdição eterna. Você não está enganando Deus, você está enganando a si mesmo. No versículo 7, ele segue dizendo, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui ele coloca aquela situação correta. Em vez de eu mentir, mas eu olho, não, eu não estou andando em trevas, eu estou andando na luz. Eu estou realmente vivendo para o Senhor. Eu estou vivendo uma vida verdadeira. Eu estou buscando viver para glorificar ao meu Senhor, segundo os preceitos dele. Isso não vai me fazer salvo, mas isso vai mostrar que eu sou alguém salvo. Ele vai mostrar que o sangue de Jesus nos purifica. Notem, quando ele diz aqui, se nós andarmos na luz, não quer dizer, olha,
se nós olharmos e vermos, eu ando na luz, isso não quer dizer, eu não cometo pecados. Não faça essa confusão. Andar na luz não quer dizer que nós não pecamos nunca. Mas andar na luz eu estou em Cristo, eu estou confiado nele. Eu estou com meu coração sinceramente devotado a glorificar a Deus, a servir aquele que deu sua vida por mim. Se isso acontece, se nós andarmos na luz, nós podemos ter a certeza de que Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, ou nos purificou. Se andar na luz representasse não ter pecados, então seria inútil Jesus derramar seu sangue ou morrer para nos purificar. Certo? Não precisaria. Mas justamente nós enxergamos aqui que Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, num sentido mais amplo. Ele não só nos concede perdão, nos justifica, nos isenta dessa culpa, mas ele transforma a nossa vida. Nós somos levados das trevas à luz. Nós vivíamos nas trevas, mas agora em Cristo nós somos levados a andar na luz. Outra vez, versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, olha, aqui ele esclarece ainda melhor essa questão do versículo 7, tá? Se eu negar que tenha pecado, se dissermos que não temos pecado, de novo, o que ele está dizendo aqui? Estamos mentindo para nós mesmos. Enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Aqui ele está de novo dizendo, vocês são mentirosos se afirmarem isso. Se nós dissermos, eu não tenho pecado, eu estou mentindo. Era comum, muito comum, eu ouvia nos meus tempos assim, jovem, quando era mais jovem, bem mais jovem que hoje, eu ouvia realmente pessoas argumentarem assim, que eles não precisavam de Cristo, não precisavam do Evangelho, porque eles enxergavam que pecado era só determinados tipos de coisa. Você conhece a expressão, né? Nunca matei, nunca roubei. E realmente algumas pessoas afirmavam, eu não faço mal para ninguém. Essas pessoas estavam se enganando a si mesmas. Hoje eu vejo um cenário um pouco diferente. Geralmente as pessoas, nesse aspecto, elas têm uma humildade aparente maior, né? Porque elas chegam a reconhecer que cometem certos pecados. Olha, eu sou pecador, mas ele se compara aos demais e diz, mas está cheio de gente pior do que eu. De uma forma que ele se sente, ou tenta se enganar também, se colocando como numa condição não tão grave. Mas o pior disso é quando nós já, como crentes, talvez não enxergamos as nossas reais falhas, nossos pecados. Nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Nós que somos filhos de Deus, que é luz, que está na luz, nós estamos na luz também, porque
somos trazidos para junto dele. E como filhos de Deus, filhos da luz, nós passamos a ter a condição de enxergar com clareza a nossa condição. Por que é importante enxergar e reconhecer nossos próprios pecados? Para que nós sejamos corrigidos. Se o pecador ele não enxergar e não reconhecer sua condição de pecado, ele não vai se render a Cristo, certo? Se o crente não reconhecer sua condição de pecaminosidade, também ele vai manter a dura cerviz, o pescoço duro, o orgulho, e ele não vai ser corrigido, não vai ser corrigido pelo Espírito Santo. Não resistais ao Espírito. Nós não devemos resistir ao Espírito de Deus. Não devemos resistir à palavra de Deus. Não devemos nos endurecer. Não podemos tentar nos enganar e tapar o sol com a peneira e não reconhecer quando há pecado em nós. Porque se nós fizermos isso, nós vamos estar mentindo também. Versículo 9, ele diz. Esse versículo é maravilhoso, é reconfortante para nós em todas as circunstâncias. Porque ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse versículo, ele foi muito importante na minha vida. Porque eu lutei e luto bastante contra a minha carne. Mas nos primeiros anos da minha jornada, da minha carreira cristã, lutando com os meus pecados, eu não entendia ainda plenamente a extensão dessa graça de Deus. Mesmo buscando me corrigir, eu vivia um grande conflito comigo mesmo. Talvez isso seja saudável para nós, ter esse conflito por vermos que a carne, expressando aquilo que Paulo disse, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. Quando a gente enxerga muitas vezes a carne prevalecer sobre a nossa condição de um filho de Deus regenerado, isso traz para nós um certo grau de abatimento. E isso me perturbava bastante. Eu não sei se isso aconteceu na vida de vocês, se acontece na vida de alguns. Mas quando eu passei a atentar mais para esse versículo, entendi, me senti confortado, porque eu entendi que a graça de Deus era maior do que eu imaginava. E ela é do tamanho que eu precisava. Isso não deve nunca nos fazer mentirosos, no sentido de que eu vou viver pecando, confiado que eu vou ser perdoado mesmo. Eu tenho um advogado. Nós vamos chegar nisso aqui, no capítulo 2. Jesus está intercedendo por mim mesmo. Basta eu confessar, pedir perdão depois, se está tudo certo. Não. Isso não deve tornar a gente acomodado, mentiroso, né? Eu continuar andando em trevas e dizendo que eu sou um filho de Deus, um filho da luz.
Bom, eu não sou mais filho da ira, eu sou filho da luz. E eu devo andar na luz. A Bíblia usa outras expressões, andar em espírito. Mas isso passa pela nossa humildade em enxergar a necessidade de nós confessarmos constantemente nossos pecados, mas sermos confiantes na misericórdia do nosso Deus. Ele é fiel. Ele prometeu. E ele é justo. É justo para condenar. Mas note, aqui ele não está falando que ele é justo para condenar, ele está falando de pessoas que confessam seus pecados realmente a ele. Mas ele é justo também para nos perdoar os pecados. Que coisa maravilhosa, esse Deus que é luz. E Jesus ensinou os seus discípulos. O Pai, Ele conhece vocês. Ele sabe quem são vocês. Jesus não chamou ninguém por engano. Nem Judas. Judas foi chamado para ser discípulo de Jesus. Porque existia um propósito de Deus. Para que se cumprisse. O traidor seria manifesto, cumprindo as profecias. Mas quanto aos outros, Pedro foi chamado por Jesus, e Jesus sabia exatamente quem ele era. O temperamento de Pedro, afetuoso, mas ao mesmo tempo muitas vezes grosseiro, precipitado. Ele conhece os seus. E assim ele conhece cada um de nós. As nossas fraquezas. Mas ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A graça de Deus, ela age não só no sentido de perdoar, mas de purificar. O crente, ele precisa confessar seus pecados, nunca negá-los. Sabendo que ele tem um Deus fiel e justo para perdoar e para purificar. Deus concede seu perdão. Quantas vezes Deus perdoa? Era um questionamento que eu tinha. Eu pedia perdão por uma coisa, quando eu via, eu fraquejava, eu me via cometendo aquele mesmo pecado. E eu cheguei a pensar, Deus não vai me perdoar dessa vez. Mas lembram? Quando os discípulos questionaram Jesus a respeito do perdão, qual o limite do perdão? De uma pessoa para com outra. O que foi que Jesus ensinou? Perdoa? Não só 7 vezes, como era a tradição, mas 70 vezes 7. Sabe o que quer dizer isso? 70 vezes 7? É um número, não é 490. É 7 é o número de perfeição, 70 vezes o número de perfeição, é a perfeição multiplicada pela perfeição. Perfeito, completo.
Isso quer dizer um número infinito, não conte. Mas o nosso Deus não é um Deus hipócrita, que diz para nós fazermos uma coisa e ele faz outra. Deus é misericordioso e gracioso e ele perdoa 70 vezes 7. Mas ao mesmo tempo que ele perdoa, ele visa nos purificar. Se eu sou perdoado muitas vezes, mas essas muitas vezes que eu sou perdoado vão contribuindo para que eu seja purificado, eu estou vendo a mão de Deus na minha vida. Se eu disser que estou sendo perdoado muitas vezes, mas eu estou vendo que isso só está me fazendo me acomodar ainda mais ao pecado, eu estou ficando mais sem vergonha, isso quer dizer que eu estou zombando de Deus. É nesse aspecto que João nos mostra aqui, olha, aquele que tem verdadeiramente comunhão com Deus, ele anda na luz. Não que ele seja perfeito, mas ele confessa seus pecados a Deus. Ele busca que Deus esteja purificando a vida dele, mesmo sabendo que ele vai levar talvez muitos tombos e que ele vai precisar recorrer ao perdão de Deus muitas e muitas vezes. Se alguém disser que não tem pecado, diz o versículo 10, está chamando Deus de mentiroso. E a sua palavra, a palavra de Deus, não está nele. A palavra de Deus precisa estar em nós. Sabe, a palavra de Deus, quando nós pensamos nela como a revelação dele, a Bíblia, ela pode estar na sua estante, ela pode estar na sua mesa, pode estar debaixo do seu braço, pode ser largada na cadeira aqui, se você considerar ela só como um livro. Mas se nós pensarmos na palavra de Deus, como ela é viva e eficaz. Então, é uma palavra que as letras saltam das páginas e penetram no nosso coração, na nossa alma. É assim que tem que ser. É a palavra viva, a qual Jesus mesmo encarnou. A palavra revela Jesus. E Jesus é a palavra. Lembre que João diz que Jesus é a palavra da vida. Será que nós temos a palavra da vida em nós? A palavra de Deus está em nós? Você tem Jesus Cristo como seu Senhor? A palavra de Deus faz com que você esteja andando na luz. Você tem confessado a Deus sua condição de pecado? Você tem sentido o bálsamo do perdão de Deus na sua vida? Você tem visto Deus operando para purificar sua vida? Só por Jesus Cristo nós temos isso. Que nenhum de nós seja negligente e muito menos um mentiroso. Aquele que mente para si mesmo. Aquele que se engana a si mesmo. Primeiro, creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. E se você já crê, ande na luz.
se você é filho da luz, ande na luz. Porque o nosso Pai é luz. Jesus revelou isso. Amém? Deus é luz. Nosso versículo 5. Esta é a mensagem que dele, de Jesus, nós ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz. Que essas palavras possam ser compreendidas por nós com o verdadeiro sentido que elas têm. Amém?